trazer o nosso coração aqui para vocês e, além de nos doar para vocês, eu queria oferecer essa noite ao Márcio Narini, um irmão muito querido nosso que retornou ao plano espiritual. Então eu tenho certeza que ele vai estar recebendo todo esse carinho, todo esse amor. Entrar nessa casa aqui é muito bom, né? Então, por todo o trabalho, por todo o carinho das pessoas, e é esse sentimento que vocês sentem também ao entrar aqui. Vocês se sentem bem, assim como a gente. Durante os estudos, as palestras também, vocês ficam tranquilos, vocês sentem que é uma energia boa. Que bom. Quando vocês vão embora, vocês vão tranquilos também para casa. Bom, aí eu acho que não é tão bom. Eu acho que a gente tinha que ir mais incomodado para casa. Eu acho que a gente está indo muito tranquilo para casa. Como se a gente tivesse ido numa missa, cumprido o nosso papel e está tudo certo. Se a gente não está indo embora, pegando algo do que a gente ouviu e falar, é isso que eu preciso mudar, é isso que eu preciso melhorar, é esse sentimento que eu vou trabalhar. Como diz um amigo meu mineiro, a gente pode tomar um caminhão-pipa de água fluidificada, a gente pode botar um fone de ouvido 24 horas ouvindo palestra espírita e contratar alguém para ficar dando passe na gente durante o dia todo, no trabalho, aonde a gente estiver, que não vai resolver os nossos problemas espirituais. Se a gente ficar só na superficialidade, a gente não vai estar atingindo os nossos objetivos aqui no planeta. Então eu acredito que a gente precisa ir embora para casa um pouco mais incomodado. A gente vai começar com uma música que eu acredito que toca muito o nosso coração, mas tem uma letra que fala muito direto também a esse momento espiritual que a gente está vivendo. A letra está aqui.
capítulo 14 do Evangelho, honrar pai e mãe. É lógico que o Evangelho foi codificado numa sequência muito lógica. Então, no capítulo anterior, não saiba a mão esquerda o que dá a mão direita, que tem tudo a ver com o contexto desse capítulo aqui também. E na sequência, fora da caridade não há salvação. Nós vamos pular, que mais para frente nós vamos voltar para completar o estudo da noite aqui, falando um pouco desse capítulo também. Mas o item que nós vamos estudar hoje é sobre a parentela corporal e a parentela espiritual. A parentela corporal é planejada quase sempre no plano espiritual para que a gente, de alguma maneira, cresça, evolua espiritualmente. Então, dependendo do contexto que a gente precisa reencarnar, ora vem espíritos afins, simpáticos ou antipáticos, depende do sentimento que a gente precisa trabalhar. Os simpáticos normalmente foi construção de séculos. Os antipáticos a gente não deve falar que é ódio ou qualquer outro sentimento, porque normalmente é um sentimento que já estava sendo construído e por algum motivo ele foi quebrado. Então é mais um amor doente do que qualquer outro sentimento. E a proposta da nossa existência é estender esses laços que a gente sabe que é bom para a gente, para aqueles que são antipáticos. É bem simples, não é? As pessoas que a gente tem dificuldade, é só a gente tratar como aqueles que a gente ama. Uma receita bem simples para dar certo. Mas aqui fala com relação a essas almas afins, que muitas vezes a gente está esbarrando com essas almas aí na nossa caminhada, e a gente está tão apressado que às vezes a gente não percebe. São almas que muitas vezes a gente fala assim, olha, muito prazer, mas a alma, o coração está dizendo assim, que saudade. Porque são almas que a gente já conviveu. Então a bondade de Deus nos coloca nessas situações para que com alguns a gente tenha o apoio e a força para continuar a jornada. E com outros para que a gente aprenda a trabalhar sentimentos ou que estão parados ou que não estão bem resolvidos. A gente vai colocar um vídeo aqui para vocês do grupo Amigos da Luz, um grupo de teatro com humor espírita que está lá em Franca dia 7 de outubro e os ingressos vão acabar muito rápido, tá? 7 de outubro. Vamos lá? Tenho o prazer de mais uma vez na Terra pedir sua mão em casamento. Como seremos felizes? Vamos reencarnar juntos. Não tão depressa, Maria Gonçalves. Labirinho, você é carne e osso. Mas você está morta. Então, sem carne e osso. Mas sou eu mesmo. O que você quer conosco? Já não basta tudo que nos fez sofrer em nossa última vida no México? Acalme-se, querida. Eu cuido dela. Como cuidou da última vez, não é, seu crápula? O que quer dizer com isso, sua bruxa? Pensa que não sei quem provocou o acidente que me tirou a vida? Você, Gil Martins. Oh, Fúlio, isso é verdade? Claro que não. Foi um acidente de avião. Como eu poderia provocar algo assim? Como ele poderia provocar algo assim? Como? Eu digo como. Tenho uma revelação a fazer. Não foi ele que provocou o acidente de avião. Essa é a sua revelação. Isso foi o que acabamos de dizer. Não acabei a revelação ainda. Dá para esperar eu acabar? Obrigada. Não foi ele que provocou o acidente de avião. O avião caiu sozinho no meio do deserto. E eu, meus caros, sobrevivi. O sol saiu quase intacto. A única coisa que me aconteceu foi perder meu olho esquerdo. Só consegui sair da ilha porque o índio que morava lá fez uma calor para mim. Índio? Mas a ilha não era deserta? Perguntas e mais perguntas. Tudo se
esclarecerá no final. Como dizia, sair da ilha da jangada que o índio me deu. Não deixes fazer as coisas, assassino! Aquela canoa mudou e aí sim eu morri. E você, Júlio Martins, era o índio! Diga que é mentira! Diga que é mentira! Ela está certa, meu amor. Eu era o índio. Júlio! Fugi para aquela ilha quando você, Maria Gonzalez, foi obrigada a se casar com Paulo Cabrão, o cigano barqueiro de Guadalajara. Júlio! E lá fiquei isolado no sofrimento, até que vi cair no céu um avião e de dentro saiu a Laurita Peli, tateando pela areia em busca do seu olho. Me disfarcei de índio e dei uma canoa para viver dentro dela. Uma canoa furada. Não sabia que estava furada. Eu lhe dei em perfeito estado. Então quem furou? Eu furei a canoa, Laurita. Oh, Maria! Mas não de propósito. Também estava naquela ilha. Fugi de Pablo Cabrón, o cigano barqueiro de Guadalajara, e fui em busca do meu amado amor. Oh, Maria! Mas lá chegando, só encontrei um índio distraído fazendo uma canoa. Quando ele não olhava, tirei uma elástica da madeira da canoa para fazer fogo e cozinhar uma ostra que havia achado fora da concha. Eu estava faminta. Uma ostra? Aquela praia não tem ostra? Achei uma perto dos destroços do avião. Era o meu olho esquerdo! Vocês nunca se livrarão de mim, malditos! Nunca os deixarei em paz! Gente, por favor, não espera com isso. Há quanto tempo estamos indo e voltando nesse ciclo eterno de paixão e vingança? Há muitos séculos, Maria. Desde que nós vivemos na China Antiga e eu troquei a Laurita por você e 2 barras de uma feira. Então, já está na hora de dar um fim nisso tudo. Precisamos nos perdoar ou ficaremos para sempre presos. Tem razão, querida. Vamos pedir para voltar mais uma vez os 3 juntos, mas dessa vez com o compromisso de viver em paz. O que acha, Laurita? Não custa tentar. Então vamos. Tem vaga para mais um. Paulo Cabrão, o cigano barqueiro de Guadalajara! Não perca o próximo capítulo de Canoa da Reencarnação. Apenas se você perdoar, aí o papel é toda. Finalmente estava fascinado com os olhos. Quem será que são as pessoas que estão convivendo com a gente na nossa família? Será que com a gente também teve triângulos amorosos? Disputa de poder? Crimes? Será que é muito diferente disso? Então, na convivência, é preciso que a gente identifique. A gente não precisa saber o passado com regressão de memória para saber qual é a tendência que a gente tem a ser trabalhada. Porque na nossa programação espiritual, as pessoas, as condições e as situações são as melhores possíveis. Nosso local de trabalho, família, o corpo físico, tudo está além do que a gente merece para que a gente possa ser feliz. E muitas vezes a espiritualidade tem um trabalho muito grande para nos unir. Porque às vezes a gente está tão disperso nos prazeres do mundo que a gente se distrai e distancia daquelas pessoas que estão na nossa programação espiritual. Eu vou precisar contar da nossa história. Pode um pouco, Suzy? Música romântica um pouquinho, fala aí. A gente estava na nova era. Você que chegou atrasado, né? Eu sentado numa sala de estudo e só tinha um lugar do meu lado, na sala inteira. Daí chega a Suzy e o irmão dela. E aí uma pessoa fala assim: Suzy, entra nessa sala aqui. E o irmão dela foi para uma outra sala. Eu já era espírito bem espiritualizado na época. A Suzy ainda estava nos barzinhos da vida, né, Suzy? Ou não, era o contrário. Acho que era o contrário. E aí, ela pegou na minha mão nesse dia. Ai, que mentira. Eu peguei na mão dela e a gente saiu namorando, conversando nesse dia. E tão logo a gente percebeu que foi realmente um magnetismo que nos atraiu, por um sentimento de carinho, de amor, lógico, mas também a gente percebeu logo quais eram as tendências e os sentimentos que deveriam ser trabalhados. Não colocando como exemplo, não estou dizendo isso, dizendo que a gente percebeu qual eram esses sentimentos.
começou a perceber também as pessoas que estavam com a gente. Pode parar a música que agora não vai ser romântico e vai entrar a parte da minha sogra. Eu já ia percebendo, por isso que eu parei. Logo em seguida, a gente estava numa festa, ela não tinha falado que a gente estava paquerando, e aí ela perguntou para minha sogra: olha, tem um moço aqui que a gente está quase namorando, eu queria saber se a senhora adivinha quem é. Ela falou assim: aquele loirinho lá, do olho verde. E a Suzy ficou encantada, como é que ela acertou de primeira. Ela falou assim: porque foi o que eu menos gostei na festa. E a gente está trabalhando esse sentimento. Ela é uma professora para mim de paciência. Eu estou testando a minha paciência com ela, a gente já evoluiu bastante. Nós estamos levando ela em viagem, a última que a gente foi para a praia. Eu tentei levar ela naquele passeio de banana boat, sem boia, ela não quis. Tentei levá-la para dar comida para os tubarões no aquário do Guarujá, ela não quis. Mas a gente está convivendo muito bem. Brincadeiras à parte, é isso mesmo. Isso mesmo. Nós vamos reencontrando as pessoas que estão trabalhando o nosso autoconhecimento. Quando os sentimentos são de amor, puxa vida, então eu já estou dentro de mim com a condição de amar. E quando não é um sentimento de amor, que é um sentimento antagônico, puxa vida, eu ainda não estou amando essa pessoa. Então, aquele sentimento que eu penso que é o outro que está tendo comigo, na verdade, é eu me conhecendo para eu perceber qual sentimento que eu preciso trabalhar melhor. Quando Jesus fala quem são meus pais, meus irmãos, é claro que Jesus não estava falando dele, porque Jesus é o coordenador do nosso, não é só do nosso planeta, do nosso sistema. Jesus não tinha distinção que uns eram mais ou menos. Ele já tem esse sentimento de irmão, e o irmão mais velho, quase um pai que cuida de todos nós. Então Jesus estava falando de nós naquele momento ali. Algumas pessoas, a gente já tem laços espirituais. Então, os laços corporais do sangue nem sempre se perduram na espiritualidade. Muitas vezes se perdem. E se não tiver nada a ser reparado, muitas vezes a gente nem revê esse espírito. Muito difícil, porque sempre a gente está criando muitos laços. Mas os laços espirituais, eles vão cada vez mais aumentando, e estando no plano espiritual, lógico que eles vão ser mais fortalecidos ainda. Mas eu queria que a gente tivesse um outro olhar também para essa frase de Jesus. Quem são os meus pais, os meus irmãos, as pessoas que estão convivendo com a gente? Quem são, no sentido do que? Quem são eles na minha história? O que é que eu preciso saber da história deles para eu simplesmente compreender? Em vez de eu distanciar, porque hoje em dia está muito comum assim, tá ruim, mas tá bom. Para que eu vou ficar convivendo? Se não está tendo nada de positivo, e às vezes a gente vai adiando alguns compromissos. Então, quando nesse processo de autoconhecimento eu percebo as minhas tendências, aí também eu vou começar a perceber que o outro também tem, assim como eu, uma história diferente. E que muitas vezes essas histórias se cruzaram e ficaram problemas mal resolvidos. Que muitas das vezes não precisa de muitos e grandes esforços, precisa de boa vontade e que realmente a gente queira resolver. Então a gente já sabe por que essas pessoas estão conosco, e aí a gente passa a olhar então para que essas pessoas realmente estão conosco. E aí a próxima música fala um pouco dessa situação, que a partir do momento em que eu percebo que a gente não tropeça nessas diferenças, a gente tropeça nessas diferenças, pode até ficar mal, a gente vai entender as coisas. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer de trair. É preciso saber aprender. Toda pedra no caminho você pode retirar, e uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existe,
será que é honrar pai e mãe? Com certeza vai ter significados diferentes para todos nós. Mas a gente acaba falando um pouco do que a gente sente e do que a gente lê também. Mas eu me lembro na infância que todas as vezes que ia visita lá em casa, eu era o caçulinha, né? Então eu era o mais mimadinho, né? Ainda tinha uma segunda mãe, que foi uma mãe de leite, e eu era o xodó, né? E a minha mãe começava a falar de mim, e ela falava que eu era tão bom, que eu era um menino tão humilde, um menino tão estudioso. Eu começava a ver o Maurel, aqui na época eu era católico. Eu falava assim, mãe do céu, eu não vou dar conta, né? Eu pensava. E aí começava a vir um sentimento seguinte: eu não posso decepcionar minha mãe. O que eu não tenho, eu vou ter que buscar. Porque é dolorido esse sentimento, né? De, nossa, meus pais se envergonham de mim, meus pais têm vergonha. Não que é um sentimento positivo, mas é uma coisa que faz parte, né, da nossa sociedade. Então, assim, o pouco que eu consegui nesse período, que eu falei assim, agora eu preciso pelo menos tomar um rumo, né? Não mudou muito o sentimento, mas o roteiro a gente já mudou. Foi com essas palavras da minha mãe que ficam sempre ecoando, né? Que era um olhar que ela tinha, lógico, que mais por bondade do que de sentimento, né? Mas o sentimento que realmente prevalece no honrar pai e mãe é cuidar. Cuidar em todos os sentidos. Não tem nem como falar o que é cuidar. A palavra cuidar já é um sinônimo de amor. Independe da situação, cuidar é uma expressão de amor. Mas não que eu deva simplesmente e apenas retribuir ou fazer. É uma questão também de pegar os exemplos, pegar os ensinamentos e vivenciar. Para mim, honrar pai e mãe é vivenciar, valorizando a oportunidade que a gente está tendo. Que por mais que alguém, e muitos vivenciam, pais e mães que abandonam ou que maltratam, e não é fácil isso, principalmente quando são nos pequenos anos, só a experiência de estar aqui, a oportunidade que foi dada, já é motivo para a gente relevar o que possa não ter sido muito agradável, para a gente reconstruir os nossos sentimentos e poder caminhar com segurança. Então, para mim, honrar pai e mãe é vivenciar. E quando falo no próximo capítulo aqui, fora da caridade não há salvação, quando eu faço algo que na minha visão é caridade, e a caridade não está no fazer, e nem no que eu possa estar doando de material, mas em qual sentimento eu estou colocando nessa atitude, eu não estou sarando, não estou curando, não estou salvando o outro. Ah, ele está com frio, ou ele está com fome. Não, fora da caridade não há salvação, porque salvação vem de cura. É eu me curar das minhas feridas da alma, que significam orgulho, egoísmo, apego. Então, quando eu estou buscando vivenciar essa caridade, eu estou anulando essas imperfeições e criando sentimentos novos, e aí tudo na vida começa a convergir, tudo começa a ser nesse mesmo sentido. Então, nas nossas relações, em que esses laços de parentesco são de antipatias, ou em qualquer outra situação, mesmo quando não são consanguíneos, a caridade não é no que eu faço, é naquilo que eu mudo. Porque o melhor para uma relação não é o que eu estou fazendo para o outro, é o que eu estou melhorando dentro de mim. Porque quanto mais amor eu tiver, esse amor vai transbordar. E ao transbordar amor, eu envolvo o outro com esse sentimento. E muitas vezes eu não preciso fazer nada. Só o olhar, só estar do lado em algumas situações, o outro já se sente amado. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que o que as pessoas nos falam, quase tudo a gente esquece. Mas a gente não se esquece de como o outro nos tratou. Então que a gente tenha muito cuidado nas nossas relações, com o olhar. Para mim é o principal. Às vezes a gente até fala algo aparentemente positivo, mas o olhar contraria. E muitas vezes a gente não fala nada e o olhar envolve em amor e a pessoa se sente acolhida. Põe aquela foto para a gente, por favor.
doenças da alma, irritabilidade, mau humor, ironia, agressividade, maledicência, ira, reclamação constante de tudo, prazer em ferir emocionalmente os outros, e a cura para as doenças da alma: oração, meditação, prática da gratidão, indulgência para com as limitações dos outros, auto-perdão, amor por si mesmo. Começando pelo amor por si mesmo, eu me amando, o resto tudo vai caminhar bem. Quanto tempo que a gente vai levar para chegar nesse processo, vai depender de cada um de nós. Já no final da sua trajetória aqui na Terra, perguntaram para o Chico o que representa para ele 70 anos de mediunidade.
E ele responde que quando ele começou a encontrar Emanuel, ele se afastava da cidade para poder conversar com mais calma. E próximo aonde eles se encontravam, tinha um pântano de águas podres, onde floresciam lírios maravilhosos e perfumados. E ele disse que ele se comparava ao lodo desse pântano, que mesmo ainda com muitas imperfeições, podia, através do trabalho dele, colher lírios tão perfumados e lindos, que era a presença da espiritualidade nas mensagens. Ou seja, floresça onde estivermos, independente se o ambiente não é favorável, que a gente possa florescer, que a gente possa crescer. Dom Helder Câmara disse que eu precisei mudar muito para ser quem eu sou. Ou seja, eu precisei mudar muito, precisou morrer muito em mim para ser quem eu sou. É preciso desconstruir algumas coisas, alguns rótulos que temos de outras pessoas, alguns sentimentos, alguns valores. Muito do que a gente construiu como sendo um modelo de felicidade, a gente vai percebendo, como falou naquela música anterior, é preciso saber viver, que são ilusões, que ou vai nos tornar loucos ou na solidão. E é isso que muitas vezes acontece quando a gente sai do nosso roteiro. Sou o que sou e o que ainda vou ser. Olha só. Então, mesmo quando a gente se reconhece nesse processo de autoconhecimento, com imperfeições, um monte de coisa que a gente não concorda, porque quando a gente começa o processo de autoiluminação, o que a gente vê dentro de nós é as sombras, são as imperfeições. E isso não é negativo, isso é maravilhoso. Porque se existe sombra, existe o quê? Luz. Então, quanto mais a gente faz esse processo de interiorização, mais a gente está perto do ser que nós realmente somos. Quando Jesus fala, vós sois luz, vós sois o sal da terra. Um processo constante de caminhar, com autoestima, com alegria, ainda que com dificuldades, ainda que muitas situações ainda não da maneira como a gente queria, mas com a certeza que já estamos melhores. Quando eu brinquei no começo aqui, é muito simples transformar antipatias em simpatias. Muitas vezes, só de não piorar já está ótimo. Porque pode ser que no passado houve crimes, houve traições, houve situações que machucou muito dos dois lados. Então, se a gente conseguir pelo menos manter respeito, não é tolerar, é caminhar nesse sentimento de respeito, que vai nos levar à compreensão, que pouco a pouco vai nos levar ao amor. Então, a grande oportunidade da nossa trajetória espiritual é hoje, é estar no Brasil como cristãos, sem dar saltos, mas que agora a gente possa caminhar cada vez mais com segurança. Alguém assistiu às Olimpíadas aí? Fantástico, né? Tem uma prova muito interessante, 110 com barreira, vocês já viram? Será que eles colocaram os obstáculos para os caras caírem? Para que foi? Para superar. Antes era 100 metros, agora o atleta vai ter que treinar mais, porque agora vai ter barreira. E ao treinar ele melhora. Então as barreiras e os obstáculos da nossa vida não é para nos derrubar, não é para castigar, é para que a gente cresça, para que a gente se aperfeiçoe. E ao superar, a gente se eleva. E aí, não por acaso eu guardei a mensagem que o Serginho deu no final das Olimpíadas, e a hora que eu me dei conta, é o resumo desse estudo aqui hoje. 2 medalhas de ouro, 2 medalhas de prata em 4 Olimpíadas, eleito o melhor jogador das Olimpíadas, coisa rara, porque normalmente a posição dele não ganha. E aí ele chorando, ele diz o seguinte: gente, eu não mereço, eu sou apenas o Serginho, filho da dona Didi de Pirituba. Gente, olha a profundidade disso. Normalmente uma pessoa quando fica famosa, o que acontece?
Aquela pessoa é a mãe do Serginho. O outro perde a identidade. E ele não. Ele afirma que ele é, depois de ser reconhecido mundialmente, o filho da dona Didi. Ou seja, eu não seria nada sem a minha mãe, sem meus pais. Isso é honrar pai e mãe. É continuar não esquecendo dessas raízes, não esquecendo desses valores. O que eu sou hoje, eu devo muito em parte a essa história e a essas pessoas. Então ele simplificou, exemplificou no mais alto grau. Que sentimento é esse? Além da gratidão, humildade. Honrar pai e mãe é buscar a vivência da humildade.
música está no CD do Toque de Luz. Quem quiser adquirir vai estar contribuindo com as obras assistenciais do grupo. R$15, né? R$15. Estou feliz, estou mais emocionado que no começo. Por mim eu ficaria conversando com vocês aqui até uma meia-noite. Meu Valentim já me deu um toque aqui debaixo da mesa, que deu o horário. Mas tão importante quanto as palavras, as músicas, foi ter reencontrado vocês. Os que eu não abracei, espero abraçar no final. Quem abraçou pode abraçar de novo. E fiquem com Deus. Até uma próxima, Valentim. Obrigado.